Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida, mais esse dia que Deus está nos dando oportunidade, né, para você e para mim, para nós conhecermos mais do amor dEle, da palavra dEle. Eu sempre gosto de falar a respeito disso, né? O programa Desfrutando do Amor de Deus, ele foi criado com esse objetivo, né, para que nós viéssemos a conhecer o amor de Deus, porque não tem jeito de eu desfrutar ou usufruir do amor de Deus se eu não conhecer. Então, assim, eu tenho um imenso prazer, né, de compartilhar com você aquilo que Deus tem me ensinado, que eu tenho pregado aqui na igreja. E eu quero, né, desde já fazer um convite para você estar aqui conosco em algum dos nossos cultos, né? Nós temos tido agora essa bênção de Deus, essa programação ao vivo, nessa transmissão ao vivo nos cultos de domingo, mas não fique em casa não, né? Vem aqui participar, tem sido tão legal, sabe, experimentar do agir de Deus aqui dentro da igreja. Eu falo para você com toda certeza, é melhor do que estar na frente da televisão. Então venha, você já viu como é que é o programa, né, esse programa que você está assistindo, você já viu como é que é o programa, o culto, então não tenha preconceitos mais, não tenha mais, né, será que eu vou, o que eu vou encontrar lá? O que você vai encontrar lá é o que você tem encontrado nesse programa, é o que você tem visto no culto, melhor, porque ao vivo e a cores, né, é melhor do que estar na frente de uma televisão. Mas de qualquer forma, eu quero te dizer assim, eu tenho uma satisfação muito grande, porque essa palavra, né, satisfação em pregar a palavra, porque essa palavra, ela mudou a minha vida, ela tem mudado a minha vida. E eu quero que a sua vida mude, eu quero que a sua vida seja diferente. E esses dias eu estava lendo a palavra aqui no capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 19, e esse versículo é como se ele tivesse saltado aos meus olhos, né, e trouxe assim uma abrangência, um entendimento interessante que eu quero falar com você. João capítulo 5, verso 19, está escrito assim: então lhes falou Jesus, palavras de Jesus: em verdade, eu vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Traduzindo, Jesus, ele nunca fez nada pela vontade dele, pela intenção dele, porque ele achou que tinha que fazer assim. Jesus nunca fez nada, ele nunca decidiu fazer nada. Jesus, o que ele estava falando? Eu nunca fiz nada. Eu via meu Pai fazendo, eu vejo meu Pai fazendo e eu faço igual. Eu faço semelhante, eu procedo da mesma forma. E quando eu li esse texto aqui, assim, parou tudo. Comigo é assim, aí para tudo. Não fui para frente, não fui para trás mais. E aí eu deixei o Espírito Santo trazer ao meu coração algumas coisas. E a coisa mais importante que nós vamos falar agora nesse programa é a respeito disso. Você acredita que a vida de Jesus deu certo? Deu demais. Sabe por que deu certo? Porque eu estou aqui hoje falando para você da palavra dele. E eu sou uma prova viva de que Jesus, não fazendo nada por si mesmo, mas fazendo a vontade de Deus, do Pai que o enviou, deu certo. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Você quer que a sua vida dê certo? Pastor, o que eu preciso fazer para a minha vida dar certo, que talvez isso seja o que eu mais queira? O que você precisa fazer para a tua vida dar certo é não fazer nada. Você vai, pastor, então eu estou louco então. Mas o que Jesus fez? Ele não fez nada dele. Ele não fez nada além do que ele via. Ele não fez nada aquém do que ele via. Por isso eu estou dizendo para você, você não precisa fazer nada de si mesmo. Eu não preciso fazer nada de mim mesmo. A única coisa que eu preciso fazer, peraí, o que Jesus tem para isso? Como que Jesus faria? Tem um livro que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então todas as minhas atitudes, elas têm que ser pautadas por aquilo que Jesus faria, ou por aquilo que Jesus fez. E como ele não mudou, então ele continuaria fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, sabe, isso trouxe assim, um descanso para a minha vida. Porque eu já conheço um pouco da palavra. Talvez para você, puxa vida, pastor, mas eu não sei nada da palavra. Então, conheça a palavra, pelo amor de Deus. Eu estou aqui para repartir dessa palavra, para dar essa palavra mais mastigada para você.
Por quê? Porque Deus, Ele te chamou para você dar certo. A Bíblia diz aqui em João, no capítulo 15, verso 16, Jesus fala assim, não foi você que escolheu a mim, pelo contrário, fui eu que escolhi a você. E eu te escolhi para que você vá e você dê fruto e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai no meu nome, Ele te conceda. Jesus, Ele escolheu você e a mim para nós darmos certos, e Jesus, Ele fez tudo, Ele pagou todo o preço, para que eu e você vivêssemos nessa condição. Para que você e eu apenas... O que Jesus fez? Como que Jesus tratava as pessoas? Como que Jesus se relacionava com isso ou com aquilo? Como que Jesus tratava o pecador? Não sei o quê. Procura na palavra. Como que Jesus tratou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério? Esse dia Deus falou um negócio tão fantástico comigo. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, os homens a pegaram e trouxeram diante de Jesus, e segundo a lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. Jesus separa essa mulher dos acusadores e do pecado dela, a ama, ama a vida dela do jeito que ela era, do jeito que ela estava, e despede dela, dando um tapinha nas costas dela, falando assim, filha, vai, mas não peca mais não cometa mais esse pecado não, eu não concordo com o pecado, mas eu não vou te condenar por causa desse pecado. Como que você e eu nós temos tratado as pessoas? Porque esses dias Jesus falou assim para mim, você acredita, porque a Bíblia tem um versículo que diz assim, todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, ou seja, Jesus, Ele vê a minha vida 24 horas por dia. Jesus, Ele vê o meu exterior e Ele vê o meu interior, porque eu posso estar agindo de uma maneira correta, mas com uma motivação incorreta. Da mesma forma, eu posso ter uma motivação, uma intenção correta e fazer alguma coisa errada. Jesus, não, o olhar de Deus, os olhos de Deus, Ele vê o meu coração, Ele vê a minha mente e Ele vê as minhas atitudes. 24 horas por dia eu estou sendo filmado, é igual aquelas câmerazinhas, ou de loja de conveniência, ou de farmácia, sorria, loja disso, daquilo, sorria, você está sendo filmado. Você e eu, nós estamos sendo filmados 24 horas por dia. E o que Deus tem visto? Deus tem visto obediências e desobediências. Deus tem visto acertos e visto erros. E Ele falou uma coisa assim para mim que mexeu comigo. Ele falou assim, meu filho, todas as vezes que você peca, eu te pego em flagrante. Falei, caramba, agora ficou ruim, Porque às vezes a gente tem uma impressão assim, ninguém está vendo. Às vezes eu vejo pessoas da igreja, o pastor não está vendo. O pastor não ficou sabendo. Moço, o que eu ver ou eu não ver, eu ficar sabendo ou não ficar sabendo, faz diferença nenhuma. Porque os olhos do Senhor, eles estão me acompanhando 24 horas por dia. Minha esposa não viu, minha esposa não está perto de mim, meu marido não está perto de mim, meu pai não está perto de mim. A professora não me viu colando, mas Deus te viu colando. Não é assim que funciona? E como que Deus faz e como que Deus é quando Ele nos pega nesses delitos em flagrante? Quando Ele nos pega com a mão na massa, com a boca na botija. Como que Jesus fez? Jesus amou aquela mulher, mas falou para ela, não peques mais. Então você e eu, nós precisamos, como é que Deus faz? Como é que Jesus faz? Você e eu, nós precisamos aprender com isso. As maneiras que Jesus fez, o que Jesus fez, o que Ele deixou de fazer. Para quê? Você quer uma vida boa? Você quer uma vida abençoada? Você quer uma vida prazerosa? Então para de fazer um tanto de coisa e se torne um imitador de Jesus. Aliás, o dia que eu estava lendo esse texto, Deus falou assim para mim, por que a vida do apóstolo Paulo deu certo? Se é que deu certo, você concorda? Eu concordo plenamente que deu certo. O apóstolo Paulo foi o maior homem na face da terra, tirando Jesus, Deus vestido em carne e osso, mas o apóstolo Paulo foi o maior homem de Deus na face da terra. 2/3 do Novo Testamento são cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então o entendimento, a revelação que ele teve, por que deu certo a vida do apóstolo Paulo? Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que a vida de Paulo deu certo? Porque ele imitou a vida de Cristo. Por que a vida de Jesus deu certo? Porque ele olhava o Pai fazendo e ele fazia igual.
Você quer que a tua vida dê certo? Olha para Jesus. Paulo falou assim, eu vou olhar para Jesus, eu vou fazer o que Jesus fazia. Eu vou proceder como Jesus procedia. E a vida de Paulo deu certo. Por que a tua vida não está dando certo? Às vezes você quer tratar a sua esposa ou seu marido de acordo com da maneira com que você foi criado. Da maneira com que você foi educado. Não, eu via meu pai tratando a minha mãe assim e eu vou fazer dessa forma. Ou, eu via meu pai tratando a minha mãe assim e eu vi o tanto que ela sofreu, eu vou fazer de outra forma. Mas será que de uma ou outra forma essas formas são corretas? Porque tem uma forma correta. Tem a forma de Deus. Tem a maneira de Deus. Isso que eu quero te dizer, que eu quero que você aprenda, você não precisa fazer nada, você só precisa... Peraí, como é que Deus quer que eu faça? Pastor, então como é que Deus quer que eu faça com a minha esposa? Está escrito aqui, ó. Efésios capítulo 5. Cadê? Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, estava falando para mim e para você, amai a vossa mulher, a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Como é que Cristo amou a você e a mim? Ele se entregou. Deus amou a você e a mim de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Jesus, Ele recebeu essa verdade, essa mensagem do Pai, essa missão, esse projeto, esse propósito, e falou assim, eu vou fazer assim. João capítulo 6, verso 38, olha o que está escrito. Jesus falando assim, ó. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por que tem um tanto de casamento que não dá certo? Porque o marido, ele não está ali para agradar a esposa, ele está ali para agradar a si mesmo. Ele não está ali para fazer a vontade da esposa, ele está para fazer a vontade dele. Então por que casou? Fica solteiro. Porque a pessoa quando casa, ela perde os direitos de solteiro, ou não perde? Ah, pastor, não é assim. Ou então dê esse direito para sua esposa. Dê o direito dela chegar final de semana, eu vou sair com as minhas amigas, eu vou para um barzinho tomar uma cervejinha, eu não vou fazer nada, não vou trair você não. Mas ela sai de casa 6 horas, 7 horas, o happy hour ali com o pessoal da empresa, qual que é o problema? Se você pode, por que ela não pode? Irmão, você está entendendo como é que funciona? Como que Deus, ele planejou uma vida frutífera para você e para mim? Ele deixou escrito. Eu imagino que, 70%, 80% daquilo que você e eu precisamos conhecer para que a nossa vida dê certo, já está tudo escrito. Eu não preciso ficar decidindo. Nossa, como que eu vou fazer? Nossa, eu não sei como fazer. Não, já está escrito. Olha aqui, maridos, né? Marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Santificar é separá-la. Às vezes a esposa, né, ela tem um tanto de sonho, um tanto de coisa. Santificar é separar. Separa ela para você, separa ela do mundo, separa ela desses pensamentos, dessas coisas que não são corretas, que não vão chegar a um lugar proveitoso, para que a santificasse, que jeito? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como que eu cuido da minha esposa? Como que eu santifico a minha esposa? Como que eu purifico a minha esposa? Pela palavra. Aí ela chega sobrecarregada, vamos supor que ela teve um dia, né, foi fazer... Minha esposa ela é nutricionista, então ela fez um atendimento ou numa assessoria que ela presta, e ali ela ficou chateada porque ou não deu certo, ou a pessoa cobrou ela de alguma forma errada, e ela chega chateada, triste, e aí eu tenho a palavra para lavá-la, para deixá-la limpa, para deixá-la em paz, santificar por meio da lavagem pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Uma esposa gloriosa, toda feliz, uma esposa sem mácula, mácula é sujeira. Eu estou limpando ela através da palavra, então ela vai ficar limpa e nem ruga. O que você pensa em ruga? Ruga que há uns pezinhos de galinha, porque depois dos 30, depois dos 40 e por aí vai, não para mais, sabe? Será que alguma ruga da tua esposa você foi responsável? Será que a Thelma tem alguma ruga que eu fui responsável? E às vezes aparentemente pode colocar até um botox, pode fazer até uma cirurgia plástica,
para ficar com a pele esticadinha. Mas e o coração? Será que no coração dela tem alguma ruga? Será que no coração da sua esposa você foi responsável por colocar alguma ruga? Porque Deus, Ele quer que você e eu sejamos cirurgiões plásticos, que nós venhamos a limpar, a lavar, a remover tristeza, insatisfação, rugas, apresentar gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, separada para você e para Deus, e sem defeito. Um dia Deus falou para mim a respeito disso. Tem o sem defeito, né? Tem um funileiro que ele é especializado em quê? Ele é chamado de martelinho de ouro. Ele tem vários martelinhos, chatinho, arredondado, mais assim, mais assado, e ele tem uma habilidade tremenda, ele vai batendo ali e ele vai tirando todo o defeito daquela lataria. E às vezes, infelizmente, eu vejo o marido com marreta de 5 quilos, querendo arrancar o defeito da mulher. E aí ele mata essa mulher. Não estou falando fisicamente, literalmente. Eu estou falando que ele arruina com a vida dessa mulher. Então, marido, você não precisa fazer nada. Não, pastor, não. Você só precisa ler, você só precisa ver. Como que Jesus tratou a igreja? Trata você e a sua esposa. Ah, pastor, mas você quer o quê? Você quer um casamento legal? Você quer um casamento fantástico? Esses dias agora, no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, foi o dia que eu me casei com a Thelma. Nós fizemos 10 anos, dia 12 de junho de 2014, nós fizemos 10 anos de um casamento fantástico, de um casamento maravilhoso. Por quê? Porque eu sou perfeito? De maneira nenhuma. A Thelma é perfeita, a Thelma é muito melhor do que eu. Mas eu tenho procurado exercer o meu papel de marido. E a Thelma faz muito bem o seu papel de esposa. Então, pastor, você deu sorte. Não é sorte não, meu amigo. A Thelma deu sorte, não é sorte não. Existiu o quê? Eu não vou me casar porque por impulso, por atração, por desejo. Eu vou me casar com a pessoa que Deus escolheu para mim. Pastor, mas agora já foi, o que eu faço? Transforme-se nesse marido. Transforme-se nessa mulher. E o seu casamento vai ser diferente. Amém? 2 minutinhos nós voltamos.